Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 6 de maio, hoje é segunda-feira, nós estamos na sexta semana da Páscoa. Amados irmãos e irmãs, somos convidados a abrir o nosso coração para a acolhida da Palavra de Deus, o Cristo vivo e verdadeiro que quer fazer morada em nós. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 15, versículo 26, ao capítulo 16, versículo 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A oração coleta de hoje nos diz assim, amados irmãos e irmãs: concedei-nos, Deus de misericórdia, que possamos saborear em toda a nossa vida os frutos do mistério que celebramos na Páscoa. Então, saborear em toda a nossa vida os frutos do mistério pascal. A primeira leitura do dia de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 11 a 15. Retrata a história de uma grande mulher desse contexto chamada Lídia. Vamos ouvir então esse relato. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotracia. No dia seguinte, nos encontramos em Nápoles, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentamos, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas, chamava-se Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. E forçou-nos a aceitar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então olha como a força do Evangelho, a força do anúncio da palavra faz com que os corações se movam. Esta mulher que já acreditava em Deus, ao escutar a pregação de Paulo, é batizada e começa a se colocar à disposição destes missionários, daqueles que estão anunciando as maravilhas de Deus. Que também nós
possamos abrir o nosso coração, possamos acolher a palavra de Deus, possamos ser esse lugar de encontro e de acolhida em nossas comunidades. O Salmo 149 nos diz: o Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor nos ama verdadeiramente, a cada um de nós, sem exceção. Por fim, o Evangelho de São João, amados irmãos e irmãs, começa a sinalizar para nós o defensor, o Paráclito, o Espírito Santo. Ele nos fala do Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, o defensor. Jesus está falando então: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte de Deus, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Então o Espírito Santo dá testemunho do Filho. Vem para dar testemunho do Filho. É o Espírito quem conduz a igreja, é o Espírito quem vivifica a igreja de Cristo. Por isso ele dá testemunho de Cristo. E ele diz aos seus apóstolos e a cada um de nós batizados: e vós também dareis testemunho de mim, porque estáis comigo desde o começo. Amados irmãos e irmãs, o Senhor que está conosco, o Senhor que se faz amigo de caminhada, quer que possamos dar testemunho dele. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada, porque dificuldades teremos, contrariedades se colocarão entre nós. Por isso, nós precisamos confiar no Senhor e dar testemunho de seu amor no mundo. Muitos perseguirão, muitos matarão os discípulos, os apóstolos, sobretudo no primeiro momento, e ainda hoje nós observamos isto, amados irmãos e irmãs, mas somos convidados a ter a fé inabalável em Cristo Jesus. Que possamos recitar sempre aquela frase: creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Que a nossa fé possa se fortalecer, possa crescer, possa ser firme e forte em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.